história do arroba Mídia Amor e da arroba Paula Rossi. Oi, estou aqui colocando o título, fixando o título da live, que hoje vai ser super especial. Tô mega empolgada pra essa live, gente. Deixa eu fixar aqui. E é isto. Olá, eu sou a Paula Rossi, sou a criadora do Mídia Amor. Prazer estar aqui com vocês. Oi, Tereza, oi, Juliano. André tá se conectando. A gente já tem aqui algumas pessoas que sempre estão conectadas pertinho da gente, que fazem parte da família. Se você é novo, levanta a mãozinha, seja muito bem-vindo à nossa grande família. Oi, Jean, maravilhosa Alicia. Ai, gente, eu amo vocês, que eu já sinto que são da minha família. A Rai, e é uma família que a gente constrói juntos. Fico até emocionada aqui. O Rafa também, maravilhoso. Ai, gente, eu tô super empolgada porque eu e a Julinha, que é minha sócia, pra quem não conhece, a gente planejou a live de hoje pra conseguir contar um pouco mais sobre a gente, sobre a nossa história, sobre o que trouxe a gente até aqui, pra eu criar o Mídia Amor e ela se juntar comigo nesse caminho lindo que a gente tem percorrido e criar aí o Escola Agora Mídia Amor. Então, pra quem não conhece, @Escola Mídia Amor, não deixa de se conectar. E hoje eu vou falar então um pouquinho disso, de como eu encontrei o meu propósito. Quem sabe eu posso te ajudar a se inspirar aí, a você até encontrar o seu. Tem tanta gente nessa busca, né? Carol, que é nova, seja muito bem-vinda, se conecte. Hoje tá super aberto para perguntas, eu preciso que vocês participem aí. Eu já anotei várias perguntinhas, eu tô super old school aqui, anotei no caderno mesmo, sobre algumas coisas que vocês me perguntaram pra gente conversar, pra gente trocar ideias. E a melhor ideia da quarentena, obrigada, Fê. E eu não sei se quem mora aí, como é que tá o clima. Aqui em São Paulo hoje, gente, tá uma lua linda, uma lua cheia, maravilhosa. Antes de começar essa live, eu olhei pra lua, me inspirei pra me conectar aqui com vocês. E espero que vocês gostem dessa nossa conversa. Ai, tô muito ansiosa aqui pra gente se falar mais. E é isso, gente. Eu vou começar contando um pouquinho mais sobre mim. Então, eu sou a Paula. Eu criei o Mídia Amor, pra quem não sabe, em 2017. Então aí faz exatamente 3 anos. Foi nessa época, em 2017, que o Mídia Amor surgiu de um sonho muito bonito. E, gente, ele passou por tanto perrengue, eu passei por tanto perrengue junto com o Mídia Amor e também separado, e tive aí que tomar decisões na minha vida, tive que ter coragem de enfrentar algumas coisas, de bancar escolhas na minha vida, porque eu fiz uma transição profissional. Então, se tem mais alguém aí que já pensou ou que está pensando em uma transição profissional, compartilhe, que eu quero saber. Já passei por isso, sei que não é uma fase legal, é uma fase que gera muita ansiedade. Então, vou contar um pouquinho de como foi esse processo, de como eu consegui, como a Rai falou, acreditar no meu sonho. Rai, eu acreditei, mas não foi fácil. Não foi fácil, até porque, por natureza, eu sou uma pessoa insegura. O Gui se conectando, que legal que você tá aqui. Está nessa fase, Gui. Vou contar um pouquinho mais, então, do meu depoimento aí, do meu testemunho nessa jornada, porque realmente foi um testemunho, gente. Tanta coisa aconteceu e não é por acaso. Eu acredito realmente que não é por acaso, que eu recebi uma missão de vida, estou nesta missão e me sinto muito honrada de estar numa missão tão bonita, que é de contar histórias lindas que vocês me mandam aí. A Clarice também tá, minha amiga querida. E você também tá numa missão linda, também quero ver aí projetos maravilhosos nascendo daí. Quem sabe daqui a uns anos vocês não estão compartilhando comigo coisas que aconteceram nessa transição. Então eu vou contar um pouquinho mais da minha história, que uma das pessoas responsáveis, acabei de ver que tá conectada aí, a Elo, pela criação desta página. Aconteceu por causa desta pessoinha aí maravilhosa. Eu sou bióloga de formação, gente. Eu acredito, em alguns de vocês aí que acompanham a página já sabem que eu me formei em biologia. E eu sempre, desde pequenininha, fui mordida pelo mosquito do propósito, sabe? Sempre quis impactar o mundo, sempre quis fazer a diferença de alguma forma. Eu queria fazer alguma coisa, deixar uma marquinha no mundo
que realmente fosse impactante, que as pessoas sentissem essa diferença, sabe? Não queria passar por passar, nunca acreditei que a vida é só pra felicidade. Eu acredito que a felicidade é consequência de quando a gente encontra nosso propósito. Pra mim, eu tenho isso muito claro. A gente sempre fala isso na escola, eu não sei se vocês têm isso claro na cabeça de vocês também. Se o propósito da vida de vocês é a felicidade em si, como fim, ou se a felicidade acaba sendo consequência quando vocês encontram outros propósitos no caminho de vocês. E o Fagundes também se conectando, oi, oi. Então foi assim, gente, eu me formei em biologia, entrei na faculdade nova, sem saber de nada, e só porque eu gostava do meio ambiente, eu queria fazer alguma coisa pela natureza, aquela coisa toda que a gente tem. E aí fui nesse caminho, acabei entrando onde eu menos esperava. Gente, sabe o que eu queria fazer de verdade? Eu queria morar na praia, estudar golfinho, ficar ali, ó, paz e amor, bebendo água de coco. Pra mim, esse era assim, queria, lógico, ajudar o meio ambiente, fazer alguma coisa pelos oceanos, mas eu queria ficar de boa. Ai, que legal, a Nana tá aí também, uma das pessoas que também me ajuda aqui no Mídia Amor, maravilhosa. E a Alicia concordando que felicidade é consequência. Pois é, eu sempre acreditei nisso, mas eu queria morar na praia, gente. Queria. Quem mora aí na praia, compartilha. Invejo vocês. Eu ainda moro em São Paulo. Nasci aqui na grande capital, nessa selva de pedra, e tinha esse sonho. Então, sempre fui apaixonada pelo mar. Então, fiz curso de mergulho nesse meio tempo. Eu queria, de alguma forma, me conectar mais à praia. Acho isso assim, então, ainda é meu sonho. Mas eu achei que estudando isso fosse aí facilitar o caminho. Fui, estudei, queria fazer biologia marinha como quase 90% dos biólogos fazem. A minha amiga Elô, que fundou a página comigo, ela é oceanógrafa de profissão, então ela também tem essa paixão pelo mar. Vai entender, né, como é que a gente criou uma página que conta histórias. Como as coisas mudam. Olha só, duas pessoas que queriam ali viver para o mar, para o oceano, fundaram o Mídia Amor. E ai, maravilhosa, vai me fazer chorar que a Elo falando do mídia sempre foi meu. Antes de ser, a gente idealizou. Eu vou contar como é que chegou tudo isso no Mídia Amor. Bom, gente, eu tava no último ano da faculdade perdida. Sabe quando bate? Quem aqui teve essa sensação quando fez a faculdade? De que quando você começa ali, você tem um sonho, imagina a profissão de um jeito, e aí depois você começa a faculdade e fala, cara, vai ser totalmente diferente. Não vai ser como eu esperava. Foi isso que aconteceu comigo. Aí no último ano eu falei, gente, não vai rolar. E agora? Eu não vou conseguir viver cuidando dos golfinhos na praia como eu queria. O que eu vou fazer? Aí, ai que legal, a Elaine, saudade também. Trabalhou comigo na época que eu era bióloga, aí tá pra testemunhar quando eu atuava na profissão. E aí, gente, apareceu uma oportunidade para eu atuar na área aí, em empresas de gestão ambiental, e embarquei nessa. Embarquei, só que eu era super tímida. Pensa numa pessoa bicho do mato. Esta pessoa era eu. Imagina que eu um dia ia imaginar que eu estaria aqui, ó, falando com vocês, fazendo live. Ainda dá um friozinho na barriga, confesso, quando eu vou fazer palestra, até aqui, quando eu vou fazer alguma coisa. Mas eu nunca na minha vida imaginei que eu ia estar aqui, fazendo essa live sem ficar vermelha. Porque quando eu começava a falar com alguém, eu ficava tímida, eu ficava com vergonha. E é isso mesmo, Gui, a expectativa versus realidade. E aí eu fui eu nunca imaginei que eu ia para meio de indústria, empresa, e fui. E eu comecei a gostar daquele universo novo, comecei a superar aos poucos a minha timidez, o medo do que os outros iam pensar de mim. E eu comecei a perceber que eu não só gostava do meio ambiente, eu gostava de pessoas, gostava muito de pessoas. E aí, nesse meio tempo, enquanto eu ia me relacionando, ia dando treinamentos, ia vendo ali que o segredo, gente, para qualquer coisa dar certo, a chave para você conseguir passar uma mensagem, inclusive seja do meio ambiente, qualquer mensagem que você queira, que você quer deixar sua marquinha no mundo, é você aprender a comunicar isso de uma forma clara, de uma forma objetiva e mais, de uma forma que conecte. E esse último é o mais difícil. Muita gente sabe discursar muito bem, sabe aí
fazer palestras incríveis, mas no tete a tete, no relacionamento, não quer dizer que essa pessoa vai ser boa nisso, sabe? Que ela vai saber escutar a outra, que ela vai realmente se importar, ser empática. E a Elaine aí, ó, testemunhando a fase vermelha, ficava muito com vergonha, né? E então eu comecei a perceber que esse relacionamento fazia total diferença para passar qualquer mensagem. E fui me interessando em paralelo por cursos de comunicação. Então, nesse meio tempo, eu fiz MBA na área, foi onde eu conheci a Elo. A gente fez MBA numa área totalmente diferente. Conheci a Elo ali perdida na área ambiental. A gente falou, ai, sou da área ambiental. Ela, eu também, só tinha engenheiro lá. E aí a gente se conectou na hora. A gente até é parecida, um pouco parecida fisicamente. E falava que ela, né, ainda falo que é minha mana do coração. E aí a gente começou a conversar e ficar amiga. E em paralelo eu comecei a gostar muito de estudar comunicação. Apaixonada por isso. E aí, enquanto eu fui estudando comunicação e entendendo melhor como é que eu poderia vencer essa timidez, a vida acontece, né, gente? A vida acontece e aí eu descobri que eu me dedicava total pro trabalho, para os estudos e deixava pouco tempo para me dedicar mesmo para isso, para os meus relacionamentos pessoais. Quem aí se identifica às vezes com essa fase de que você dedica total foco e objetivo ali na carreira e de repente não tanto foco em outras coisas nos seus relacionamentos e tal. Eu tava vivendo muito essa fase e aí uma vez eu ouvi alguém me falando assim, Paula, você é tão boa de definir objetivos de empresa e tal, mas e pra sua vida? Qual o objetivo que você quer? Aonde você quer chegar? Eu falei, cara, na época meu objetivo era ter uma família. Eu não imaginava que ia ser essa família aqui que a gente tá construindo. Mas na época eu falava, meu objetivo é ter uma família. Ele falou, você não conhece ninguém, você só estuda, você só trabalha. Como é que você vai conseguir atingir esse objetivo? Então a pergunta que eu quero fazer para vocês agora, que eu gosto dessa provocação, também é essa. Vocês sabem o objetivo da vida de vocês? Antes de saber propósito e tal, o que vocês querem agregar para o mundo? Qual a causa que toca? Ou o que vocês querem mesmo para vocês? Na época eu queria para mim. Eu não pensava muito assim em propósito a longo prazo. Eu pensava que para mim eu queria uma família, eu queria agregar para os meus filhos, meus futuros filhos. Era esse o legado que eu queria deixar. Era um propósito um pouquinho mais restrito. E aí acho que a Júlia me perguntou isso, como é que eu descobri um propósito. E eu também quero falar uma coisa aqui. Não existe um único propósito que a gente descobre na vida. Na vida, gente, a gente pode descobrir vários. A gente pode encontrar vários propósitos ao longo do nosso percurso, ao longo da nossa caminhada. Então mantenha um coração tranquilo. Quando a gente fica procurando um único propósito na vida, ferrou. Porque aí a gente coloca tanto peso naquela decisão, naquela escolha certa. A gente tem que acertar, porque aquele é meu propósito e eu vou dedicar toda a minha força para conseguir atingir isso. E aí a gente deixa de considerar outras possibilidades e de entender que talvez esse momento da minha vida, meu propósito não seja exatamente esse. E isso eu fui entendendo muito com a maturidade, mas que bom se você não precisar passar por esse processo, porque foi muito doloroso quando eu enfim descobri isso. Até eu descobrir foi muito doloroso, porque eu carregava esse peso de que eu tenho que descobrir a grande transformação da minha vida. Alicia, que perguntou qual a diferença entre propósito e objetivos. Os objetivos, eles podem ser mais pontuais, Alicia. Você pode fazer objetivos ao longo da sua vida que te leva por um propósito maior. O peso da palavra propósito é justamente esse, que é um direcionamento maior do que você vai fazer usando o melhor das suas habilidades. Os objetivos, você pode ter objetivo para tudo. Objetivo para malhar, para comer, para estudar, para trabalhar, para relacionamento, enfim. Eles podem ser mais pontuais. Não necessariamente eles precisam te levar a um propósito. Mas claro que se eles focarem em direção a isso, vai ser o melhor dos mundos e você vai viver mais em paz com o seu coração. Acho que é onde todo mundo quer chegar. Eu vou também... A Lucila perguntou o nome do Mídia Amor. Eu já conto por que aí nessa trajetória. E obrigada aí, Cleidson, que também tá conectado. Ai, nosso psicólogo querido. A Júlia, que fez algumas perguntas antes, tá tentando ressignificar esse pensamento. É um processo difícil. A gente te ajuda, Júlia.
Oi, Julie, também que tá conectada. Bom, gente, voltando, eu fico emocionada querendo saber, querendo responder todo mundo, mas sozinho eu me atrapalho aqui. E aí, gente, bom, fiquei nesse propósito, depois que eu saí dessa conversa em que essa pessoa me falou isso, eu fiquei totalmente transtornada. E eu falei, cara, eu preciso repaginar minha vida. E comecei a mudar. E comecei a redirecionar os meus programas e os meus hábitos. Eu falei, eu tô tendo hábitos totalmente focados ali pro trabalho, pros estudos, eu preciso dar uma mudada. E aí, o que eu fiz? Comecei a sair mais, comecei a ter mais tempo para os amigos, a distribuir mais a minha rotina no social pro pessoal. E aí, depois de um tempo, eu comecei a namorar. Nesse namoro que eu tive, que durou aí 1 ano e meio, foi uma relação muito intensa e não foi muito saudável. Nós dois éramos muito imaturos e chegou muito no limiar aí de uma relação abusiva. Então, assim, psicologicamente, fiquei psicologicamente muito afetada. Isso deu uma reviravolta na minha vida. Essa relação acabou e aí várias coisas na minha vida pessoal aconteceram no mesmo momento, assim. Dos meus pais se separaram. Eu tenho uma irmã e a minha irmã é minha vida, assim, eu amo de paixão. E aí ela, por um tempo, fez intercâmbio. E aí, gente, o Gia, foi nesse namoro que você conheceu a Júlia. Ops, foi. Então, tá vendo como nem tudo na vida, gente, aprendam isso, a gente pode reaproveitar. Eu namorei por esse tempo e aí eu conheci a Júlia, que ela era namorada do melhor amigo do meu ex, não sei se deu pra entender. E eu conheci a Júlia, mas a gente não se falava com tanta frequência, mas foi realmente nesse namoro. Quando a gente terminou, eu fiquei muito mal e eu fiquei repensando na vida. Por quê? Eu tive um total desequilíbrio, que eu transformei aquela relação no meu propósito por um tempo. Quem aí já fez isso de confundir as coisas na vida? E quando você é muito intensa, e aí lembra da nossa live que a gente falou de pessoas altamente sensíveis? Eu sinto bastante as emoções, e aí eu vivi essa relação até por uma imaturidade, vivi por muito tempo, me dediquei muito e eu falei, cara, eu não podia ter feito isso, nem comigo, nem com ele. Eu também foquei muito ali. Um focou muito no outro. Não foi uma coisa saudável. A gente não aprendeu a tornar aquilo saudável. E aí, eu terminei devastada, assim. E falei, cara, corre o risco aí de eu cair numa depressão. Sou muito intensa, tô longe das pessoas que eu amo. Meu referencial de casamento, que era dos meus pais, terminou. E aí, eu fiquei bem abalada. E aí, eu fui procurar terapia na época, porque eu não me permiti. A Alicia e também teve, acho que a Júlia, que me perguntou se eu já tive pânico, alguma doença emocional. Eu não tive, nunca tive nada sério. Crise de ansiedade eu já tive. Quase leves ataques de pânico 2 vezes na vida, de uma forma super sutil, mas nada sério. Porque eu sempre entendi muito as minhas emoções. Eu sempre fui uma pessoa muito analítica. A Camila, oi amiga, de estudar e as minhas emoções. Então, quando eu percebi que eu tava ali, opa, tô ficando mal, tô ficando muito emocionada com as coisas, eu sempre fui procurar ajuda e sempre tive amigos maravilhosos aí, que inclusive muitos deles estão aqui. E eu posso falar que essa é a maior conquista que eu já tive na vida. As pessoas que me cercam, as pessoas que eu tenho do meu lado, eu tenho as melhores pessoas do mundo, a Fê que tava aí conectada também, que eu amo de paixão. E nesse período, eu sou cristã, então nesse período também eu conheci pessoas que tinham a mesma crença. E aí a gente sempre foi compartilhando muito das coisas que a gente acreditava, formando uma grande comunidade. E isso também me ajudou demais a me curar. E aí eu resolvi entender melhor o que era essa história de propósito. Porque até então eu tava tudo confundido. Primeiro, entenda. Primeiro, meu propósito era salvar o meio ambiente, como se eu fosse uma super heroína, aquela coisa de quando a gente entra na faculdade. Depois, meu propósito, eu quero ter uma família, virou meio que um objetivo. Aí, o meu propósito, por um tempo, virou uma relação, um relacionamento, virou uma pessoa. E olhem o risco. E é por isso que eu falo, gente, nunca, por mais maravilhosa que seja a pessoa, nunca coloque seu propósito em uma pessoa. Porque a vida acontece, as coisas acontecem. A gente não tem certeza de nada. Só que a gente vai ter que se aturar, nós mesmos. Então, se você coloca uma pessoa, um relacionamento como propósito, a chance de você quebrar a cara e de se magoar é muito grande. Então, eu acabei fazendo essa reflexão toda
E aí, em 2016, a Júlia me apresentou um outro projeto, gente. Olha como a vida dá voltas, que chama Rai África, que é um projeto de uma grande amiga minha, também virou uma das minhas melhores amigas. Eu comecei a ajudar voluntariamente, comecei a fazer ali algumas ações para esse projeto, que é um jardim de infância na África, um projeto lindo. Depois vocês conheçam, vou até escrever aqui. Vale a pena, é um projeto muito genuíno, porque eu fui lá pessoalmente e isso mudou real, assim, a minha vida. Porque eu não só comecei a ajudar o projeto, como eu fiquei tão amiga da fundadora que no fim do ano eu fui pra África com ela. E isso, gente, não tem como você ir pra África e não ser altamente impactada. E eu fui. O Fagundes falando, pode fazer um livro. Quem sabe, um dia, eu amo escrever. E aí eu fui pra África, gente, ver aquela realidade, ver as pessoas tão felizes, tendo tão pouco, te faz pensar num nível que você acaba sendo muito mais ajudado do que as pessoas que você realmente quer fazer alguma coisa. Isso eu sempre falei, eu não tenho dúvida, e eu não falo isso assim só da boca pra fora, é de coração. Eu fiquei muito transformada, impactada, ainda mais com criança, porque criança é a coisa mais linda do mundo, eu sou apaixonada por criança. E aquelas crianças, aquela interação assim, nossa, mexeu comigo num nível que eu voltei transformada. Foram 20 dias aí vivendo na comunidade mesmo, e que me humanizou de um jeito e me fez ver uma realidade, me fez sentir empatia por uma realidade que eu nunca tinha entrado em contato. Então a gente fala muito de empatia aqui no Mídia Amor, no Escola Mídia Amor, e eu falo pra vocês, gente, sem a gente experimentar relações, sem a gente se permitir viver outras realidades, além da imaginação, além de filmes, além de livros, a gente que tem essa oportunidade, fica difícil a gente experimentar a empatia de uma forma mais profunda. Então, essa experiência com certeza me transformou. Eu sou uma Paula antes e depois dessa experiência. Mexe muito com você, você reflete, você volta querendo reclamar menos. E aí, esse foi o problema. Eu voltei, na época eu trabalhava como auditora ambiental de uma grande multinacional. E aí eu falei, cara, isso aqui é preencher papel. Quero isso pra minha vida. Eu não conseguia mais sentir impacto. Eu lembrava das coisas que eu tinha feito em 20 dias e falava, isso pra mim foi muito mais importante do que eu tô fazendo aqui há 4 anos. E aí eu fiquei nesse dilema, sabe, dentro da minha cabeça. E agora, o que eu faço? E aí foi um processo, não foi um processo muito fácil, porque em paralelo eu fui ajudando nessa ONG que eu conhecia, que eu via todo o trabalho da minha amiga, que eu confiava. Ó, o Alex aí. E aí eu comecei a ajudá-la, mas assim, não conseguia tirar isso da minha cabeça. Putz, preciso fazer um impacto maior, eu preciso provocar uma mudança no mundo. E aí foi que apareceu a Elo, maravilhosa, que tá conectada com vocês. Como surgiu a ideia do Mídia Amor? Bom, eu já sentia no meu coração que eu tinha que ter um projeto meu. Sabe quando você sente? Alguém tem uma intuição de que algo está para acontecer e ainda não aconteceu? Levanta a mãozinha aí para eu saber se só eu sou a louca da intuição. O Cleidson falando que trabalha com pessoas de vulnerabilidade social, isso mudou muito. Muda, gente. Viver com outras realidades te muda. Fica aí também essa experiência para quem está tentando encontrar outro propósito. Não tem como você ter essa certeza sem você ter tido esse contato. A Elaine levantando a mãozinha aí, a Maia, ai gente, um monte de gente, o Gian, a CRL, um monte de siglas, e o Gui também. Pois é, eu sinto isso, a Alicia, ai que bom, a Clarice, claro, a Clarice também foi pra África depois, não comigo, conhece a Mari, fundadora desse projeto maravilhoso. A Lucila, a Júlia, gente, que bom, a Tiffany, maravilhoso. Vocês sabem o que é? Gente, vai acontecer. Eu só falo uma coisa pra vocês, anotem esta frase no coração de vocês em algum lugar. Marcelo também, oi Marcelo, a Bia, anotem esta frase que eu vou falar agora. Quando você se mostra disponível, as coisas começam a acontecer de uma forma mágica. Cara, você pode não ter o propósito de uma forma clara. Fique disponível, fale, eis-me aqui, estou aqui, Deus, vida, estou aqui, quero provocar uma transformação no mundo. Cara, fica disponível, tenha vontade, tenha aqui, não tenha medo de trabalhar se oportunidades te aparecerem, de ajudar alguém que precisa, que as coisas vão acontecer, acreditem.
E boa, obrigada, Alicia, por anotar aí, pra quem não pegou. E a Rai também falando que tem a mesma vontade, mas você também tá no propósito trabalhando. Então, gente, mas não foi assim de uma hora pra outra que eu desisti. Vou contar, não foi assim que eu larguei a minha profissão. Eu sempre fui, olha aqui, ó, esse gene alemão, sabe? Alemão é tinhoso, a gente é teimoso, a gente quer ali, ó, a minha criação foi, viva ali. Você tem oportunidade de estudar, estude muito na sua vida para conseguir um trabalho, para formar uma família e viva nesta linha. Toma este pacote. Era isso, gente. E para mim não tinha outra possibilidade. Eu nunca na minha vida quis empreender. Nunca, 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 nunca. A única coisa que eu queria era ir bem na faculdade que eu tinha escolhido, que eu tive a oportunidade de fazer e causar algum impacto no mundo por eu ser privilegiada por fazer essa faculdade. Ponto. Era uma única coisa que eu tinha aqui. A Júlia chorando com a minha história. Ai, meu Deus. Maravilhosos. Então eu só tinha isso na minha cabeça. Só que aí, quando eu fui picada por esse mosquitinho do propósito, sentindo vontade de fazer alguma coisa, eu falei, cara, a vida não é só isso. Será que eu preciso viver nessa caixinha que eu acreditei que era certo até hoje? E aí, junto com isso, chegaram aí os meus 30 anos. E eu tive uma baita crise dos 30. Tive mesmo. Quase fiquei deprimida. Acho que se teve alguma fase aí que eu quase cheguei na depressão, foi nesse período. E, gente, foi muito complicado lidar com a crise dos 30, porque eu não sei quem que fazia aquele joguinho quando era pequeno, do que você quer, o que você quer ser quando crescer, com quantos anos você quer casar, com quantos anos você quer ter filho e blá, blá, blá. Pois é, pra mim com 30 eu já ia estar, pelo menos profissionalmente ali, bem sucedida, já ia estar casada, encaminhando pra ter filhos, já ia ali. Eu não tinha nada disso. Eu falei, cara, eu não consegui, na minha cabeça era isso, tá, gente? Eu não consegui ser bem sucedida nem na minha vida profissional, nem na minha vida pessoal. E aí? O que eu tô fazendo na minha vida? A vida passa muito rápido. E eu comecei a ficar em crise, gente. Obrigada, Kelly que perguntou na minha formação, eu sou bióloga. Eu comecei, quem aqui já teve crise por causa da idade? Quem aqui acredita? Kelly, bem-vinda. Elô falando que eu fui corajosa, pois é. E, Jean, nunca é tarde, cara, pra injeção de ânimo, porque bateu forte. A Nana que trabalha, que é voluntária aqui também no Mídia Amor, maravilhosa, ela também tem 30, né? Teve a crise aí. Gente, os 30. Não sei se para os homens vocês já tiveram isso, mas aí a Camila falando. A mulher tem, principalmente quando a mulher quer ser mãe e tal, a Elô falando. Ou mesmo quando não quer, mas tem essa cobrança, essa pressão da sociedade de que a gente com tal idade precisa ter conquistado isso, checklist, sabe? E no meu checklist tinha um monte de coisa incompleta que eu ainda não tinha conquistado. A Júlia falando que ainda não chegou nos 30, mas tem essa crise. A Elô chegando nos 40. Ainda falta uns anos, amiga. Mas bate, né? E aí eu fiquei nessa crise enorme. A Elô acompanhou. E no meio disso tudo, gente, eu tô quase pulando aí as etapas. Eu estava num café com essa minha amiga incrível, a Elô. E a gente tava conversando sobre a vida. Eu tava falando, Elô, eu quero tanto fazer alguma coisa de diferente na minha vida. Eu quero tanto ter um impacto, eu ajudo no projeto da minha amiga, mas eu não sei, eu tenho esse sentimento de que eu tenho que ter um projeto meu. E aí a Elô me olhou e falou, cara, você já teve a sensação de que a gente ia ter um projeto juntas? Eu falei, eu olhei pra você e eu não sei, senti aquela energia boa de que a gente ia se complementar e de que, sei lá, a gente é muito intuitiva, a Elô também ela é altamente sensível aí, e como a gente conversou na última live, pessoas assim são bastante intuitivas. A galera, a Crazy Narnia, vou fazer 30 mês que vem, fica tranquila. Eu recomecei com os meus 32 e tem gente que recomeça depois. A Andréia aí, tô nos 46 redescobrindo. Gente, nunca, não tem idade. É isso que eu quero chegar, eu vou chegar lá. Que a gente se impõe muita crença limitante que impede a gente de ser possibilidades melhores e versões melhores da gente mesmo. E aí, enfim, cheguei nesse café com a Elô, falei, e aí, Elô, o que a gente vai fazer então? E a Elô, na época, ela é uma profissional incrível, na época ela não estava trabalhando, ela tinha sido demitida e ela falou, cara,
se eu vejo um noticiário, parece que eu não vou conseguir nada. Parece que o mundo tá horrível. Parece que eu tenho que me mudar desse país. Isso porque, né, amiga, não tinha nem chego 2020 aí pra gente ver o que nos aguardava. As notícias de 2017 eram bem melhores do que as desse ano. E aí ela ficou nessa coisa, eu falei, é verdade, eu não consigo assistir notícia. Eu acordo de manhã e eu falava pra ela, Elô, você é uma profissional tão maravilhosa, tão incrível, assim, tão bem capacitada, que é uma questão de tempo. Como foi, assim. Então, mas se você vê as notícias, você fica sem esperança, e não só pra isso, né, na época era isso, mas não só pra isso, você fica sem esperança pra nada. Você acha que, né, o mundo não tem jeito e etc. Então, eu não consigo muito assistir notícias e tal até hoje. Tento me manter informada, mas é um negócio que mexe com a gente. E aí a gente falou, tem tantas pessoas maravilhosas perto da gente, que tem projetos incríveis e não chegam, a mídia não chega até essas pessoas, a gente não fica sabendo da história delas. E aí a gente falou, é verdade. Aí a gente olhou assim, tinha perto um jardim, perto de onde a gente estava tomando café. Cara, imagina aí quantas pessoas não formam hortinhas comunitárias, quantos vizinhos não se ajudam com pequenas gentilezas. E essas histórias nunca chegam até as pessoas. Nunca chegam. Será que a gente não pode contar essas histórias? E aí surgiu esse projeto. Até então não tinha nome, a gente ficou sem nome, né, amiga? A gente inventou vários, será Comunica Amor? A gente ficou aqui porque a gente queria que amor estivesse no nome, porque a gente tava colocando todo o nosso amor nisso. Mas surgiu assim, a gente falou, como é que a gente vai divulgar? Na época o Instagram tava começando a ficar bem alto, a gente falou, vamos divulgar no Instagram, no Face, e é isso, né? Sei lá. E aí a gente começou a falar pros nossos amigos, gente. Anotem outra coisa aí, que puder me ajudar, Alice é maravilhosa. Luz na mídia. A gente fez um projeto, era pra ser luz na mídia. Eu gosto mais de mídia amor, né? O mídia amor já ficou no meu coração, tá até no meu coração literalmente, aqui eu ganhei essa plaquinha que tá escrito mídia amor. E a Andréia maravilhosa, não assiste TV faz um tempo, me importa no mídia amor, se conecta aqui. E a saúde mental do jornalista. Você sabe aquela outra página, Só Notícia Boa? Você sabe que ela é feita por um jornalista que se cansou, né? Que tava com até... A gente fez uma live aqui com ele, maravilhoso, o Reinaldo. Ele se cansou de fazer noticiário ali na Band, notícia ruim, e fez o Só Notícia Boa. Então, realmente não é todo mundo que tem aí saúde mental pra isso. E, ai, Camila, maravilhosa. Mas a Elo falou que eu sugeri o nome. Cara, o Mídia Amor é uma grande colaboração. Na época, um amigo meu, também foi um ex-crush aí, não veio ao caso. Por isso que eu falo, gente, a gente reaproveita tudo na vida. A gente usa até os crushes pra fazer as coisas acontecerem, pra fazer o nosso propósito. Confie em todo mundo que aparece na sua vida, em todo mundo. E aí na época a gente tava conversando e fez esse brainstorming ali, falou mídia amor, a gente juntou, porque eu falei que eu queria uma palavra única, nova, que não existisse. E foi assim, porque a gente brincou com Comunica Amor, Elô rindo, foi assim mesmo, Comunica Amor, e aí um dia eu vim com o nome pra ela, o que você acha do mídia amor? E aí surgiu esse nome que falou muito no nosso coração, e a gente fez aí. E aí, o que eu ia falar para vocês anotarem é, no começo de qualquer sonho, vocês dependem dos 3 Fs. Não vou falar nenhum palavrão, porque aqui é mídia amor, né? Mas é uma expressão em inglês, que são os friends, que são os amigos, family, que é a família, e o terceiro F é o melhor, são os fools, os tolos, que acreditam no seu sonho ali junto com você quando você tá começando e não sabe de nada. E esses 3 Fs são assim, gente, que uma rede que começou ali com 2 amigas num café, em pouco tempo milhares de pessoas começaram a seguir, só de forma orgânica, que a gente nunca fez publicidade nenhuma aqui. E hoje aí a gente já tá quase nos 230 mil, com muito carinho, com muito amor. E eu me preocupo realmente mais com que a informação chegue até vocês. Então eu fico muito feliz quando eu vejo aqui pessoas que se conectam sempre com a gente. Agora o Fagundes, a Alicia falando... todo mundo que tá entrando, gente, se conectem sempre, as lives são uma delícia. A Kel que tá aí, maravilhosa. Então foi assim que começou. Aí a gente foi aos pouquinhos, a Elo encontrou outros propósitos, por isso que eu falo, gente, assim,
Tem muitos propósitos que a gente pode ter na vida por fases, sabe? Nisso, muita coisa aconteceu na vida dela. Ela também tem um propósito lindo que ela tá construindo agora, que por um tempo foi o mídia e agora é outro. Amiga, se você quiser fazer propaganda ali, aquelas que expõem, né? Total, só assim. E aí, gente, eu tava um tempo sozinha. Eu demorei pra confiar, porque o Mídia Amor ainda era um hobby. Eu ainda trabalhava e cuidava do Mídia Amor. Voltei, lembra quando eu falei que eu era louca, que ficava tocando 1000 coisas ao mesmo tempo? Eu voltei pra isso. Aí eu fiquei aí tocando o meu trabalho, tocando o Mídia Amor, sem tempo muito pra vida pessoal e tal. Ficando meio doida. E aí, com toda essa crise dos 30 e tal, e eu não confiava direito, eu falei, eu amo comunicação, mas eu não me sinto ainda com coragem de largar tudo que eu estudei. Eu tenho 10 anos já de carreira, que eu me formei novinha, com 21, eu tenho 10 anos de carreira, eu vou largar tudo pra começar de novo, uma coisa nova, pra rede social. Era esse meu preconceito, eu não tocava de boa não, falei, cara, eu não consigo. E aí, a Rai falando sempre indica o Mídia Amor, todos deviam seguir. Isso, gente, que pra quem vocês sentem que precisam aí de ferramentas de inteligência emocional, também indiquem o Escola Mídia Amor, que é onde a gente tem colocado tudo isso na prática, que eu já conto um pouquinho, mas vou deixar pra Júlia falar. Quinta é o dia da live da Júlia, hein? Se conectem com ela que ela vai contar um pouco mais da escola. Mas vamos rumo aos 700 milhões, vamos, Crazy, adorei. Me fala seu nome, né? Não vou ficar te chamando aqui de Crazy. E é uma energia, Cleidson, é impressionante. Eu sinto a energia de vocês nos comentários, assim, não é a mesma coisa depois, né, de assistir. Então foi assim, aí eu comecei a fazer, sabe, o processo do coaching. Eu falei, cara, eu tenho que começar. Se eu não começar a fazer alguma coisa, eu vou ficar doida. E aí foi muito legal que na primeira sessão o meu coach falou uma outra coisa que me marcou. Porque eu falei, ai, eu tô com meus 30 e poucos, 31 já tinha. E agora eu tô atrasada na vida, nada tá dando certo, meu Deus, nenhum objetivo, nenhum sonho. Eu tenho um Mídia Amor, mas eu tenho a minha outra profissão, o que eu quero, pra que eu estudei? E aí ele falou assim, Paula, você é cristã, né? Ele falou uma coisa muito... Ele soube estudar ali a pessoa, ele também era, e ele falou, com quantos anos Jesus começou o ministério dele? Aí eu falei, com 30. Ele falou, o próprio Deus começou com 30 e você tá aí se cobrando? Para com isso, não tem idade não. Então, gente, são as crenças limitantes. Foi um jeito muito legal que ele falou pra acabar com essa minha crença limitante. Foi assim transformador. E a Esther precisa de um coach. A gente tem muito cuidado em escolher aí os coaches. Esse em particular foi muito bom, até indiquei para outras amigas que queriam encontrar o propósito. Mas, ai, Elô, que linda. E aí, enfim, fiquei nessa, resolvi apostar. Eu falei, será que esse negócio vai dar certo? E aí, na época, o Mídia Amor teve um crescimento muito grande, porque eu comecei a entender o jeito de escrever história. A gente demora um pouco pra pegar, ainda mais eu que nunca fui tão ligada à rede social e tal. A gente demora um pouquinho pra pegar. E aí, quando eu peguei, gente, vixe, aí ninguém me segurava. E aí, você começa a ver todo mundo espalhando, as pessoas falando, as histórias ajudam a diminuir a ansiedade, o pânico. E você fica viciada em impacto. Eu comecei a ficar viciada por impacto, no impacto que as histórias causavam em vocês. E aí, enfim, vendo isso, recebendo os depoimentos, eu falava, gente, é isso que eu quero na minha vida. Eu amo comunicação, eu amo inteligência emocional. Eu já tô fazendo tantos cursos há tanto tempo, por que eu não consigo transformar o Mídia Amor nessa grande ferramenta de inspiração para as pessoas conseguirem criar mais conexão? Porque aí eu fui entendendo, um dia caiu uma ficha, gente. Foi assim, um processo de anos. Não pensem que eu acordei um dia e falei, uau, o meu propósito agora é esse. Não, processo de anos e entendendo, experimentando. Entendam que eu experimentei muitas coisas. Eu experimentei fazer trabalho voluntário numa ONG, experimentei seguir meu propósito no meio ambiente. Nada de uma hora para outra, não se feche achando que porque você tentou uma coisa e não deu certo, acabou, você não serve para nada. Vai tentando, vai experimentando, a gente tem tantas possibilidades. E nunca pense deu errado. Deu certo por um tempo. A Elô podia pensar, putz, deu errado no mídia. Se ela não tivesse me dado a ideia no café, o mídia não existiria, a gente não estaria aqui conectado. Vocês não leriam as histórias.
Então entendam que tudo tem um propósito, e isso é muito importante. Por isso que eu falo, quando você se coloca disponível, as coisas acontecem. Nunca foi planejado, nunca foi premeditado. As coisas foram acontecendo. O Fagundes respira fundo. Eu tô falando aqui, né, gente? Eu falo mais que o homem da cobra. Tá vendo por que eu tinha que fazer alguma coisa com comunicação, né? Tava óbvio, eu gosto de falar. E, enfim, mas aí eu comecei a entender isso, que o propósito da vida está nessas conexões, porque eu encontrei o meu propósito nas minhas conexões. Foi na conexão com a Elo, foi na conexão com a Mari, foi a Júlia, gente, que hoje tá comigo. Ela foi a primeira que me indicou um projeto social, que se eu não tivesse chego ali, talvez eu não estaria aqui, a gente se reencontrou. Então a vida é maravilhosa, sabe? E as pessoas que me possibilitaram nesse meio tempo, eu percebi que se eu tivesse uma família, dificilmente eu teria tempo de me dedicar aqui. Dificilmente. Então tá vendo como tudo tem um propósito? Eu ainda não tinha uma família, eu poderia dedicar toda a minha energia aqui. Eu tenho uma mãe maravilhosa que me ajuda muito, muito, muito. Teve alguém até nas perguntas, eu anotei aqui, a Julie falou pra eu contar um pouco mais da relação com a minha mãe. A gente tem essa descendência alemã e essa dificuldade de comunicação. Foi por isso que eu quis estudar comunicação. Porque comunicação na minha casa nunca foi uma coisa assim tão tranquila. Nem minha mãe, nem o meu pai, eles se sentiam à vontade de se comunicar ali, de dialogar. Isso nunca foi tão aberto pra gente. E aí eu vi que é porque era um ciclo dos meus avós, dos meus bisavós. Essa coisa não se rompia e que eu tava repetindo o mesmo ciclo. Eu às vezes fechava a cara e não conversava direito, e aí isso sempre me gerava desconexão. Toda vez que eu repetia esse ciclo e não conseguia conversar, não conseguia dialogar, não conseguia expressar o que eu sentia, não conseguia falar sobre os meus sentimentos, eu não conseguia criar conexão. Então, quando eu entendi isso e comecei a estudar as ferramentas maravilhosas que a gente compartilha lá no Escola Mídia Amor, que é a comunicação não violenta, que é a inteligência emocional, eu comecei a ressignificar as minhas relações, inclusive com a minha mãe. Hoje, assim, a gente consegue se comunicar muito melhor. Eu acho que aos poucos a gente vai quebrando ciclos, né? Nenhuma relação é perfeita e a gente nunca vende imagem aqui de perfeição. A gente tem um monte de defeitos e eu falo que o fato de eu aprender inteligência emocional só me faz ficar mais consciente dos meus erros, e aí mais consciente quando as emoções me invadem, tomam conta de mim. E aí quando eu preciso recuperar a racionalidade, eu tenho mais ferramentas para saber o que fazer e o que falar. Não quer dizer que 100% das vezes funciona, mas sim, a gente vai aprendendo e vai evoluindo e vai conseguindo encontrar mais conexão. O amor salva, como a Tayane falou. Com certeza o amor salva, com certeza o amor salva. Então tudo isso, a Kel falando, se não fosse assim você não inspiraria. E eu sou inspirada todos os dias, de verdade, assim, eu sou inspirada todos os dias pelas histórias que eu recebo. Ontem eu recebi uma mensagem, fazia tempo que eu não recebia essa mensagem aqui no Mídia, de uma mulher que falou que estava pensando em se suicidar, que leu uma história do Mídia e mudou de ideia porque ela relembrou outras coisas importantes na vida. Infelizmente, isso me parte o coração, gente. Isso me parte o coração de pensar assim, ideias. Me faz também lembrar da minha responsabilidade. Às vezes a gente acha, lembra quando eu falei, nossa, é só uma rede social? Às vezes a gente acha que uma coisa pode ser tão pequena, a gente não imagina o impacto que a gente pode ter na vida de uma outra pessoa. Contando uma história, por exemplo, você pode ter um impacto gigante. Às vezes a gente contou uma história outro dia, às vezes alguém cortando o cabelo pode ter um impacto gigante na autoestima de outra pessoa. Você pode encontrar propósito na profissão e em que você estiver fazendo. Você pode encontrar propósito fazendo uma faxina na sua casa. Essa é a questão. Você pode encontrar significado e sentido e aí com isso mais prazer e felicidade nas coisas da sua rotina. Quando você fica procurando também coisas muito grandiosas, parece que ele fica tão longe, tão difícil de alcançar assim. Então lembre-se disso também. Às vezes a gente coloca uma meta muito lá em cima e os propósitos também estão nas pequenas coisas. E principalmente, que eu falo, o propósito está muito nas nossas conexões. Então toda pessoa que cruzou o meu caminho me ensinou uma coisa e ainda me ensina.
A Tayane dando exemplo da série. Ixi, essa eu não assisti. 13 Reasons Why, muita gente fala, né? Que o Clay salvou o Justin com amor, eu não conheço, mas é real, gente, assim. Salva a Elaine aí, que fez parte dessa história, mas no começo, quando tudo tava ali se desenhando, se não fosse por essa possibilidade de eu lidar em empresas, eu também não teria descoberto a minha vocação ali para me comunicar com pessoas que eu tinha, só que eu era tão tímida que eu não queria usar essa habilidade, eu não tinha coragem. E aí, gente, muita gente me pergunta aqui, muitas das minhas amigas falam: como é que você tem coragem de se expor se você era tão tímida? Como você tem coragem aqui de aparecer? Cara, é muito assim, quando você coloca o propósito na frente, na frente da sua imagem, não tem problema se alguém aqui virar e falar: seu cabelo, você tá despenteado, alguma coisa, não sei o que, falar alguma coisa de mim. Porque o meu propósito é maior. Não tem problema se 1, 2, 3, 10 pessoas falarem aqui: putz, o que você tá falando? Como você não tá falando nada com nada, eu não tô gostando disso. Não tem problema, porque vocês aqui que estão falando, estão se identificando, estão falando aí coisas que aconteceram também com vocês e compartilhando dos mesmos sentimentos e sonhos. Isso faz com que vale a pena. Então eu acho que o principal é isso. Eu sempre falo aí para as pessoas que estão perto de mim: coloque o propósito acima da sua imagem, e isso faz você ter mais coragem para tudo. Eu acho que você precisa se relembrar. É um exercício diário, não é todo dia, não é sempre, e tá tudo bem também. E aí sempre se fazer a pergunta: o que de pior pode acontecer? Eu fiz isso, porque o que aconteceu aí quando eu resolvi, enfim, largar? O meu coach falou assim: Paula, determine um prazo para você sair da empresa. Aí eu falei: uau, eu não quero determinar prazo, eu preciso? Um dia eu saio. Ele: sim, a sua cabeça vai te enganar. Lembra do que a gente sempre fala aqui? Desses gatilhos, a gente procura válvulas de escape. E aí eu falei: tudo bem. Então eu vou... Ele falou: o que te impede? É questão financeira? Na época, sim, era. O que mais Era um projeto também que eu tinha que terminar. Ele falou: então, o que você precisa? Você precisa de quanto tempo para conseguir se planejar financeiramente? Você precisa do quê? Planilha, escreve isso aí. E foi isso que eu comecei a fazer. Eu falei: bom, preciso de tanto tempo para me sentir segura financeiramente, para tentar, preciso de tanto tempo aí para terminar um projeto e sair bem da empresa onde eu tava. E aí foi assim, eu fiz esse prazo, aconteceram coisas no percurso, não foi exatamente no prazo que eu tinha planejado, foi quase meio semestre depois. E aí, depois, quando chegou a hora, eu tive coragem, eu fui conversar com o meu chefe. Gente, eu tenho essa mania de querer agradar todo mundo, porque eu sou muito insegura, apesar pode não parecer para quem se conecta aqui nas lives. E aí, Fagundes: você já perdeu a sua identidade. Fagundes: eu nunca perdi, porque a minha identidade, ela tá fundamentada em algo muito mais sólido, sabe? Eu realmente acredito muito, eu me vejo como uma criatura formada pelo amor maior de Deus. Então a minha identidade está nesse amor, por isso que eu acho que eu nunca perdi, nunca vou perder, assim, isso me solidifica até a tomar as minhas decisões. Então quando eu precisei tomar minha decisão ano passado, eu falei: nada foi por acaso. Eu comecei a lembrar de tudo isso. A Elo apareceu, nesse meio tempo a Júlia, no ano passado, reapareceu num outro café, a gente estava conversando. Ela tinha voltado dos Estados Unidos, onde ela morava, e num café ela falou: cara, eu acho que eu posso te ajudar nesse projeto. E eu precisava de coragem, eu tava sozinha, sobrecarregada. Eu falei: pelo amor de Deus, eu preciso de ajuda. E ela chegou de repente, por isso que eu falo: não é de repente. Eu falo de repente, mas não é de repente. Não é por acaso. E ela chegou para agregar nesse propósito. Então, gente, se mostrem disponível e as coisas acontecem. As coisas foram acontecendo. E quando eu percebia esses milagres acontecendo na minha vida, eu me sentia tão amparada. E eu falei: isso não é meu. O Mídia Amor não é meu. O propósito não é meu de conexão. Eu estou sendo uma ferramenta. Então tá tudo bem. E eu sempre me lembro disso antes de fazer live. Cara, não é a Paula que tá ali. Eu sou só uma ferramenta.
sabe? Como o Guilherme falou, querer agradar os outros é escravidão total. A gente fica nessa e a gente se limita. Às vezes a gente quer agradar nossos pais pelos padrões que eles impuseram, né? Nosso parceiro, filhos, enfim. Não sei, até a gente mesmo, as coisas que a gente criou, as crenças limitantes. E isso limita muito a gente a ter coragem de tentar coisas novas. Então, foi super transformador para mim esse processo. Não, como eu disse, não foi fácil, foi um processo aí de transição de 2 anos para eu ter coragem de conseguir assumir isso. E quando eu, enfim, rompi essa barreira e pedi demissão, e eu fui, gente, com tanto medo. E aí, oi Fátima, linda, que tá aqui. E aí meu chefe falou assim, cara, vou sentir muito a sua falta. Ele me fez uma contraproposta, mas depois ele falou assim, eu vou sentir muito a sua falta, mas vai, eu acho que você tem muito potencial. E assim, ele foi super solícito, ele falou, o que você precisa? Ele me ajudou ainda a sair bem do meu emprego. Eu usei aí um pouco das ferramentas de comunicação não violenta, talvez tenha que ficar para outra live, que eu já tô falando muito. Gente, alguém me segura. Cadê a Júlia para me segurar? Tá vendo? Vocês me deixam fazer live sozinha aqui. Falo mais que Homem da Cobra, sem intervalo, sem limites. Paula, hashtag sem limites. E, ai, Gia, obrigada, tem mérito? Tem. A gente tem que ficar disponível, sim. Nunca foi também um milagre que caiu. Eu trabalhei muito para isso acontecer. Horas, deixei de ir para eventos, para coisas, porque eu ficava fazendo posts, sim, mesmo que fosse um hobby. Então a gente tem que saber que tudo na nossa vida vão ter que ter sacrifícios, tá? Nada vai cair do céu. Teve muito sacrifício no sentido de disciplina, de eu falar quantos posts eu vou fazer por dia, para as pessoas conhecerem mais coisas bobas, porque enquanto eu estava no meu trabalho eu tinha que conciliar outras coisas. No meu final de semana, e eu ainda faço isso, às vezes estou em algum lugar, eu falo, tenho que fazer alguma coisa aqui, tenho que olhar, tenho que responder, tenho que estar presente. E isso nem sempre é legal. Tem vezes que enche o saco? Tem. Porque nem nada, gente, vai ser só flores. Eu tenho muita sorte de trabalhar com alguma coisa que conta histórias boas. Mas vocês acham que eu não recebo aqui um monte de direct de pessoas atacando, mensagens falando abobrinha? Recebo também. A conta foi hackeada no passado. Quem falou? Quem soube disso? Ano passado pegaram a conta, hackearam. Aí eu falei, eu tava com a Júlia já no projeto e eu ainda não tinha feito a transição profissional. E eu falei, ferrou, perdemos a conta. Já tinha aí uns 100 e poucos mil, a gente tinha acabado de chegar nos 100 mil. E eu falei, perdemos a conta, vamos ter que começar do zero, vou ter que contar de novo com os meus 3 Fs, Friends, Families and Fools, pra começar do zero e tal. Eu já tava desesperançosa. E aí, a Clarice aí que se lembra disso. E aí, gente, também nada é por acaso. Conheci uma pessoa que me ajudou a recuperar a conta e foi também um milagre na minha vida. Consegui recuperar em 1 mês de muito estresse. A conta voltou e aí a gente voltou, eu e a Júlia, a gente voltou com mais força ainda, mais motivação, entendendo de novo que aquilo estava muito além das coisas que a gente fazia. A gente é ferramenta. Mas como o Gia bem lembrou, a gente tem que ter essa consciência de que a gente é ferramenta. Então não dá para ser ferramenta fazendo corpo mole esperando um milagre. A gente tem que ali ralar, e a gente rala, assim, muito pra gerar conteúdo. E, gente, assim, quando você gera conteúdo, às vezes não parece um trabalho. Eu ainda que trabalhei em empresa há anos, você fica, cara, tô fazendo post, isso é trabalho, respondendo mensagem. Então, virar essa chavinha está sendo meu primeiro ano, né? Trabalhando integralmente no Mídia Amor. Então, virar essa chavinha foi bastante complexo, assim. Julie perguntando se a gente tem um outro trabalho além do Mídia Amor. Não, hoje não. A gente faz treinamentos para a empresa através do Mídia Amor hoje. Mas a gente não tem outro trabalho, não. O Mídia Amor é aqui, ó, nosso coração, a gente não tem nem tempo mais, porque agora a gente tem o Mídia Amor, o Escola, e a Júlia é criativa igual eu. Então a gente fica criando coisas sem parar. E aproveitando para agradecer aí a Nana maravilhosa que ajuda aqui no Mídia Amor, gente, escreve algumas das histórias e é um prazer também ter você. Pessoas de luz vêm encontrar o seu caminho quando são luz e você logo sente quando as pessoas realmente querem te ajudar e estão comprometidas. Porque aparece muita gente no caminho aí falando, quero te ajudar, mas na verdade não quer.
quer talvez alguma outra coisa em troca, mas não está ali comprometido, né? Então é muito legal quando aparecem pessoas como a Nana aí no seu caminho que ajudam e que realmente estão ali. E, gente, eu anotei várias perguntas que a gente tinha aberto numa caixinha lá no escola e eu tô falando tanto e não respondendo nada, né? Mas eu respondi algumas do propósito. A Júlia também falou, a Júlia falou da autossensibilidade, da doença emocional. Perguntaram aqui um pouco da minha rotina. Eu vou terminar essa live falando um pouquinho da minha rotina, de como que foi, então, adaptar a minha nova rotina, que era para trabalho, empresa, que eu tinha carteira assinada ali, cartão para bater, e mudei e ainda mudei numa pandemia, no ano de pandemia, né? Falo, gente, se a Júlia não estivesse comigo seria também difícil, a gente precisa se motivar. Lembra que a gente sempre fala das fontes de energia que a gente precisa ter. Eu tiro as minhas fontes de energia muito das pessoas que me cercam, porque vocês veem que eu sou muito abençoada por pessoas maravilhosas e cheias de energia e incrível, que estão ali sempre para me ouvir, para me motivar. A Elo, né, não tá mais comigo no Mídia Amor, mas tá na minha vida, é minha irmã. Então, essas coisas me enchem de energia, porque eu realmente acredito que a gente encontra nosso propósito ali muito nas nossas conexões. Então, isso me ajuda. Eu encontro minha energia também nas minhas orações, nas minhas rotinas, nos meus exercícios físicos que eu amo fazer, nessas coisas e coisas que a gente consegue fazer aí de casa nessa quarentena também, né? Então, gente, manter essas rotinas é o que me ajuda, porque eu preciso estar muito bem emocionalmente para conseguir passar o melhor de mim para vocês daí. Vocês vão sentir se eu não estiver bem emocionalmente. Se eu não estiver bem, eu não vou conseguir responder as mensagens, eu não vou conseguir me inspirar nos posts. Então, para mim, é muito importante eu estar bem emocionalmente, eu estar no meu equilíbrio. A Fátima, nós nos atraímos por quem nós somos. Eu acredito muito nisso e eu super falo a frase de que a gente também enxerga a beleza nos outros naquilo que a gente é. A Julinha fez até um IGTV disso lá na escola. É muito verdade, a gente vê a beleza nos outros daquilo que a gente é ou aquilo que a gente admira, naquilo que a gente quer ser. Então, e a Júlia lembrou, somos a média das 5 pessoas e tal. Ai, eu já tenho você e a Júlia, maravilhosa. Mas do que a gente consome. Então, por isso que eu falo que eu não consigo ver muito noticiário. Se eu continuar consumindo isso no meu dia a dia, direto, eu não vou ter energia mental, emocional para dar o meu melhor aqui para vocês, entendeu? Então, é muito isso. É o que você escolhe fazer no momento que você acorda. E eu gosto de acordar e não me conectar. Eu vou passar o dia inteiro conectada. Eu gosto de até deixar o celular no modo avião, assim, à noite, acordo, leio realmente alguma coisa ali interessante que vai me agregar, eu faço meu devocional do dia, depois eu já vou para os meus exercícios, tomo meu café da manhã e aí eu começo a trabalhar fazendo ali, eu sempre mostro as rotinas dos nossos planners que me ajuda muito a focar no meu dia, porque a gente tem, parece que não, gente, mas esse negócio de post e mensagem toma um tempão. Então, é muito isso, tracem esses pequenos objetivos, a Alice que tinha perguntado, para você chegar num propósito maior. Eu acho que isso pode te ajudar muito, 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 muito a você conseguir alcançar aquilo que parece que está lá longe. Enquanto aquilo estiver longe, lá no alto, e você não conseguir definir quais vão ser os degraus para você alcançar, vai ser muito difícil, muito intangível você fazer essa mudança para qualquer coisa na sua vida. Então, tente aí traçar, fazer os degraus, os objetivos menores. E assim, como eu falei, eu comecei aos poucos, estabelecendo metas, todo mês eu vou juntar tanto, vou fazer tantos posts por dia, e é você acreditar que aqueles pequenos hábitos, aquelas pequenas escolhas vão ter um impacto muito grande depois para você alcançar seu propósito. Eu falo que o Mídia Amor hoje é o meu caminho, é o meu propósito, mas eu não sei o qual vai ser amanhã. As coisas acontecem muito, né? Tudo muda o tempo inteiro. Quase uma música aqui. Então, a gente precisa se conscientizar também de que tá tudo bem se os caminhos mudarem.
Confie nas conexões que vocês estabelecem ao longo da vida de vocês, naqueles que você tem como aliados no dia a dia, porque isso, gente, de fato, é o que fica, é o que fica. Tem um trecho de uma música que eu gosto muito, do Charlie Brown, para encerrar a live, aí antes que o Insta me faça cair, que fala que podem me tirar tudo que eu tenho, só não podem me tirar as coisas boas que eu já fiz para quem eu amo. Para quem eu amo e para quem eu amo ali como humanidade, mesmo quem eu não conheço. Então eu já fico muito feliz de saber que de alguma forma meu trabalho fez um impacto. E eu fico até emocionada lembrando disso, pensando em quanto que as coisas maravilhosas acontecem na vida, que nada é por acaso. E que tá tudo bem, sabe? A gente é usado por um propósito maior, a gente realmente é a ferramenta, gente. Um abraço e um beijo. Ai, gente, fiquei muito feliz para quem acompanhou a Elô, Camila, Alice, Elaine, a Fátima, o Gui. Fiquei muito emocionada mesmo. Fagundes, obrigada pelo carinho de todo mundo. Vanessa, Rogério. Enfim, acompanhem aqui sempre o Mídia Amor para deixar o coração e a alma quentinho. Troquem as histórias de vocês, Jean, maravilhoso. E a Clarice, espero que logo eu esteja contando aqui o seu projeto, amiga. E é isso, gente. Espero que vocês consigam cada dia mais encontrar o propósito de vocês e principalmente encontrar mais conexão. São nas conexões que vocês vão encontrar todos os propósitos da vida. Hi! Um beijo pra vocês também, um beijo Julie, todo mundo que estava conectado. Quinta tem a live da Julinha às 10 da noite. Acompanhe a história que ela vai contar mais o lado do escola que eu não contei hoje, tá bom? Que eu falei muito. Vamos ver se ela fala menos que eu. Um beijo.